Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série História Judaica aqui do canal, em que hoje nós vamos compreender uma pequena síntese a respeito da região do Crescente Fértil, que é considerada nos dias de hoje como o berço da civilização. O Crescente Fértil é assim chamado justamente pelo formato que essa região acaba possuindo, um formato muito semelhante a uma lua crescente, que vai desde Israel-Palestina, com o rio Jordão, até o rio Tigre e Eufrates, desembocando então no Golfo Pérsico. E é uma das regiões mais férteis e que contribuíram em muito para este processo de sedentarização dos seres humanos na antiguidade. Esta região entre o rio Tigre e Eufrates ela é chamada de Mesopotâmia, justamente uma palavra que vem de origem grega, que significa meso, meios, e potamos, que significa rios. Então seria como terra entre rios, Mesopotâmia. Mesma coisa nós vemos, por exemplo, em outras palavras, como hipopótamo, que nós temos então cavalo do rio. Então é algo bem interessante que nós encontramos em muitas palavras do português e que tem sua origem em outras línguas, como por exemplo a língua grega. A partir do momento em que os seres humanos então começaram este processo gradativo de sedentarização, em que foram desenvolvendo também a agricultura e não era mais necessário eles estarem se mudando de um local para outro em busca de alimentos, nós temos também o desenvolvimento das primeiras cidades. E em arqueologia, uma das cidades mais antigas que nós encontramos é, por exemplo, a cidade de Jericó e também uma outra cidade que se encontra na Suméria chamada Eridu, que data de cerca de 5.400 anos antes da Era Comum. Então é uma cidade que tem, em data, mais de 7.400 anos, algo realmente muito antigo. E o estudo dessas primeiras cidades, assim como dessas primeiras civilizações que se desenvolveram nessa região da Mesopotâmia, ela é muito importante para se compreender a história judaica, porque nós vemos que muitas dessas civilizações se encontram, por exemplo, no período patriarcal de Abraão, Isaque e Jacó, como em exemplo a cidade de Ur dos Caldeus, que é de quando Abraão sai, e é justamente uma cidade que é desse período das primeiras civilizações. As primeiras grandes civilizações organizadas que nós temos são os Sumérios, na região da Mesopotâmia, e também alguns séculos depois nós temos os egípcios, que foram unificados por um faraó em específico chamado Narmer, que unificou a região do Egito Alto e a região do Baixo Egito, tornando o Egito uma única região e um único governo político como um todo, algo muito importante também para o desenvolvimento daquela civilização. Os sumerianos, considerados como a primeira civilização do mundo, eles contribuíram em muito para o desenvolvimento de muitas outras civilizações posteriores a eles também, como por exemplo, os sumerianos foram os responsáveis por desenvolver a primeira forma de escrita que foi utilizada até mesmo depois, no período romano, que nós conhecemos hoje como a escrita cuneiforme, assim como nós temos, por exemplo, os egípcios com a escrita hieroglífica, que quase, de certa forma, rivalizou com a escrita cuneiforme. Mas o cuneiforme foi muito mais usado para relações internacionais na época patriarcal de Israel, entre Abraão, Isaque e Jacó. Então é algo muito curioso, pois nós vemos que quase com certeza Abraão, Isaque e Jacó utilizaram para escrever essa mesma escrita cuneiforme sumeriana. Algo muito importante e interessante para nós compreendermos melhor até mesmo as raízes da própria Bíblia hebraica que nós temos atualmente. Com o desenvolvimento das primeiras civilizações e também o desenvolvimento de técnicas agrícolas que permitiam uma maior produtividade, nós também temos gradativamente o desenvolvimento de outras funções que não existiam quando os seres humanos eram caçadores-coletores, como por exemplo o desenvolvimento da política, o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento de exércitos para proteger as cidades e posteriormente até mesmo para conquistar cidades. Então nós temos as primeiras guerras em grande escala, que era algo não visto quando os seres humanos eram caçadores-coletores, não com uma escala maciça tão grande assim como o desenvolvimento, por exemplo, de serviços especificamente religiosos, como os sacerdotes. Dentre outras funções também muito importantes que o ser humano não poderia oficiar se ele só se preocupasse em buscar o seu próprio alimento. Outras funções também muito importantes que os sumerianos começaram a desenvolver, por exemplo, era a astronomia e a matemática. E uma das invenções sumerianas matemáticas que nós utilizamos até os dias de hoje é chamada de contagem sexagesimal. Isso é algo muito curioso porque nós vemos, por exemplo, na contagem do tempo que nós temos hoje, em que temos 60 minutos,
dividido em 60 segundos. E essa contagem sexagesimal ela é baseada nos nós dos dedos de nossa mão. Então eles utilizavam os 12 nós que nós temos nestes 4 dedos e a cada 12 eles formavam um dedo da outra mão. Então nós temos 5 dedos nessa mão com 12 nós dessa, que dá um total somado de 60. E é daí que vem essa contagem sexagesimal. E é algo muito curioso, pois provavelmente os rebanhos que eram pastoreados pelos patriarcas, eles utilizavam, muito provavelmente, essa mesma forma de contar. Os sumerianos também desenvolveram uma arte muito avançada, como por exemplo nós podemos observar nas estátuas que são encontradas do rei Gudea, que possuem realmente uma grande beleza. Algo muito interessante também dessa cultura sumeriana é que nós vemos que muitos dos seus mitos e lendas foram também desenvolvidos na Bíblia hebraica, como por exemplo o famoso mito do dilúvio, que tem como base a epopeia de Gilgamesh, dentre outras ideias, como por exemplo os templos sumerianos chamados de zigurat, que muito provavelmente deram origem também à famosa Torre de Babel, que nós encontramos também no primeiro livro da Bíblia hebraica, o livro de Gênesis. Os sumerianos também desenvolveram ideias e lendas de governadores antigos que viveram por séculos e séculos de idade. E muito provavelmente foi isso que contribuiu também para o desenvolvimento dessas ideias na Bíblia hebraica, em que nós temos vários personagens bíblicos vivendo por séculos e séculos, como por exemplo o próprio Matusalém, que viveu quase 1000 anos de idade, uma ideia que muito provavelmente teve origem justamente nessas lendas sumerianas antigas. E também, além dessas histórias bíblicas que tiveram essa influência da cultura sumeriana, dentre outras, nós podemos observar que muitas leis também que foram desenvolvidas pelos povos da Mesopotâmia influenciaram as leis que se encontram na Lei de Moisés, como por exemplo muitas das leis que nós vemos na Estela de Hammurabi, como olho por olho e dente por dente, que nós vemos claramente na Lei de Moisés este mesmo princípio. Com isto, nós compreendemos então uma pequena parte sobre a contribuição dos povos mesopotâmicos para a tradição da Bíblia hebraica como nós temos até os dias de hoje. E em nosso próximo estudo, nós veremos a respeito da civilização egípcia, bem como as suas contribuições para o desenvolvimento das tradições bíblicas que também nós temos nos dias de hoje. Com isto eu vou ficando por aqui e nos vemos antes em nossa próxima aula de hebraico, na próxima terça-feira em que vamos aprender a respeito das Nekudot. Então aguardo a todos vocês lá, bons estudos e até a próxima!